Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que acompanham sempre a nossa programação da UpTV. Estamos agora com mais um programa Synth Solution. Eu e Mauro Andretta. Boa noite, Mauro. Oi, Eliana. Boa noite aos nossos teleinternautas. Agora mais feliz, né? Na semana passada não fizemos o nosso programa porque foi 7 de setembro, né? Tivemos que reprisar. A gente fica triste quando não fala com os nossos amigos. E hoje uma volta aí com assuntos interessantes. Vai ser bem legal estar com vocês nessa segunda-feira. Isso mesmo. Nós temos aí também no terceiro bloco, muito importante, queria que vocês aí ficassem com a gente até o final do programa, porque no terceiro bloco nós vamos falar sobre o Synthwork, que é um dos eventos aí de grande repercussão aqui na emissora UpTV. E nós vamos, na verdade, nós vamos fazer o lançamento, né, da nossa campanha da violência contra a violência doméstica em condomínios. Então é muito importante que vocês todos participem com a gente. Pois é, né? Essa pandemia trouxe alguns aspectos muito inusitados, né? A violência contra a mulher foi um aumento significativo, né, Liliana? E nós carregamos essa bandeira já faz um tempo. Aliás, contra qualquer vulnerável, né? É muito importante a gente entender como isso funciona e combater veementemente essas atitudes, seja ela como for, com quem for. Bom, Liana, eu gostaria primeiramente, né, de mandar aí, também tivemos perdas importantes, né, entre várias pessoas que nós conhecemos. Nós tivemos aí nossos sentimentos aí para a Alessandra Scatena, que é uma grande amiga minha, amiga nossa, perdeu seu esposo, o Rogério, e a gente lamenta muito, se solidariza. Não é fácil, né? É uma família, filhos, uma família linda. Eu fui no casamento deles, eu tenho grandes recordações desse casal.
Então, um beijo para você, Alessandra, e conte conosco, estamos sempre com você. Uma outra amiga nossa, né, uma produtora muito conhecida no meio, chama Márcia Maciel, morreu também com o Covid, né, sem do nada, assim, né, uma coisa muito rápida, e nós sentimos muito aí, nos solidarizamos com a família, e também o meio, né, o meio de produção, nosso meio artístico perde uma grande produtora e uma amiga muito legal, né? Temos também, não é só o Covid, né, que traz aí problemas para as pessoas, né? Um amigo meu, agora, né, temos praticamente aí a mesma idade, tá lá, Maurício Manieri, está internado, mas está bem. A gente fica muito feliz torcendo por você, Maurício. Eu já passei por isso e sei como é que é difícil, mas hoje em dia, com a tecnologia, a gente vai levando os estentezinhos aí e tudo vai dar certo, uma vida mais saudável, que é o que a gente... Mais saudável do que você já tem, né, que a gente sabe, mas aí que não interrompa de forma nenhuma essa carreira brilhante que você tem, e isso é fundamental. E um beijo grande mesmo para uma pessoa querida que está internada, eu conheço há muitos anos, que é a Vanusa. A Vanusa, ela foi internada, né, Liana, recentemente, com alguns problemas. Estive conversando com o Rafa, com a Amanda, são os filhos dela, tem algumas comunicações, mas é muito disperso as informações. Mas, de qualquer forma, estamos aqui torcendo por você, Vanusa. Sempre uma carreira brilhante, uma pessoa muito bacana, com uma família também muito legal. Então, força aí, tá? A gente espera que você se restabeleça o mais breve possível. Isso aí, Liana. A gente, solidariedade, eu acho que é a palavra hoje, né, para tudo. Em qualquer segmento, em qualquer situação, em qualquer classe social. E a gente, quando a gente vê artistas, produtores, jornalistas, né, nos deixando, a gente se sente realmente muito triste, porque são pessoas que a gente acompanhou a história, acompanhou a trajetória, e são pessoas que sempre lutaram muito, né, para que tivesse uma vida digna e fazendo tudo com a arte, com a comunicação, enfim, sempre fazendo tudo com muito amor, com muita paixão. É assim que nós somos, né, que vivemos, quem vive na televisão, quem vive atrás dos bastidores, na produção, seja onde for, a gente sempre faz com muito amor aqui. Tudo que a gente constrói na vida toda da gente é baseada no amor, né? Então, que fica aí o nosso abraço, a nossa solidariedade para todas as famílias, né? E queria deixar aqui um beijo especial aí também, um pedido de oração para o Hélio também, que é nosso grande amigo, que também é um companheiro da Elide, que também fez uma cirurgia essa semana. O meu ex-sogro também, que está aí na UTI. Enfim, são muitas pessoas que estão precisando de oração, gente. Precisamos realmente, é o momento da gente se solidarizar. Mundial, né? Mundial. E muita oração, muita fé. É só isso que a gente precisa nesse momento. E né? o que é interessante nisso tudo, né, é que nós temos um problema pandêmico, né, onde as pessoas, de alguma forma, se solidarizam mais. Lembrar que essa pandemia está trazendo vários efeitos colaterais, Liana, e um deles é as pessoas que, principalmente cardiovasculares, não deixem de ir ao hospital por causa da Covid, né? É um aumento enorme dos acidentes cardiovasculares por causa do medo de contrair o Covid-19 no hospital. Gente, não façam isso, tá? É muito importante a gente ter responsabilidade com tudo, principalmente com o nosso corpo, e temos que estar sempre atentos, porque as coisas acontecem quando a gente menos espera. E um beijo para todos, e a gente está aqui para estar informando. Infelizmente, passamos os 130 mil pessoas brasileiros que perderam a vida com Covid-19, não importa em que circunstância. Teve até um relato
recente, uma polêmica, né, que atravessamos essa pandemia de uma maneira melhor que os outros, né? O que quer dizer? 130 mil pessoas é sempre um absurdo, né? É que quando você compara números relativos, né, e em comparação a 200 milhões de brasileiros, acaba tendo em números, né, e não em sentimento, claro, uma certa melhora. A gente sabe que também dentro dessa pandemia a gente tivemos vários problemas aí com a questão da locação de imóveis, né, em condomínios. E hoje, até por conta desse assunto, muitas pessoas passaram por essa situação e nós trouxemos hoje uma especialista, uma grande profissional. Ela se chama Sabrina Marcoli Rui. Ela é advogada, já formada há 20 anos, especializada em Direito Tributário e integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB lá do Paraná, Curitiba, e fundadora do escritório SR Advogados Associados. É com ela que nós falamos agora. Muito boa noite, Sabrina, lá do Paraná. Seja bem-vinda à UpTV. Obrigada pelo convite, Liane. Tudo bom? Muito obrigado. Boa noite a todo mundo aí. Muito bem, nós falamos aí de um assunto, né, realmente muito importante e adorei assim a sugestão que você nos trouxe aí, porque agora, a partir de agora, as pessoas vão ter que agora tomar uma decisão aí em relação à locação. Acabou, né, aquele tempo que você poderia não ser despejado e tudo mais. Agora a coisa vai ficar mais séria e a gente está aqui na questão assim de alertar as pessoas, se programarem e se organizarem, né? Eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso e aí o Mauro também vai complementar toda essa sua abordagem. Ai, obrigada. Bom, o que a gente tem visto aí desde esse período, quando começou todo esse lockdown, esse isolamento todo aí que a gente passou e hoje está um pouco mais flexibilizado, mas ainda a gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, onde eu estou, voltamos à bandeira laranja. Então, tudo fechado, um monte de coisa. E a gente está tendo um impacto muito grande nas locações nesse momento. Então, é isso que a gente vem orientar. Logo que saiu as medidas, houveram projetos de leis onde foram proibidos aí que se fosse ajuizado ações de despejo durante esse período pandêmico, né? Então, a legislação determinava que era até 31 de outubro, qualquer ação nova que fosse proposta durante o período de pandemia não poderia ser dada liminar. O nosso presidente vetou esse artigo da legislação, mas assim, a jurisprudência, os juízes, mesmo assim, eles continuam acatando a ideia original desse projeto. Então, a gente tem visto que as liminares não estão sendo concedidas, né, para o pessoal que está inadimplente, e os próprios proprietários, os inquilinos, estão sempre tentando flexibilizar, conversar, chegar num acordo, né? E sempre olhando para o fato de que é muito bom você entrar no acordo, quer seja você inquilino ou proprietário, porque o proprietário mantém o imóvel alugado e diminui as despesas dele. E o inquilino, porque senão vai sair dali e vai para onde? Ele vai ter que arrumar um outro lugar nesse momento. Então, é isso que a gente fala. Vamos ter um pouco de empatia e tentar flexibilizar, conversar e negociar esses contratos aí. Eu acho que o caminho é por aí. Ô Sabrina, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mauro, tudo bom? Um grande abraço para Curitiba, uma cidade que eu gosto muito. E dizer assim, né, desde o início dessa pandemia, eu vivo dizendo que haverá com a flexibilização, haverá uma demanda jurídica muito grande com relação a tudo, não só com relação aos condomínios, né? E sim. O condomínio em si, ele tem uma legislação específica, né? E esta flexibilização, por exemplo, você tem lá com os aluguéis, né? Os aluguéis com os proprietários, então é uma negociação. A gente percebe que existe até, não digo 100%, mas existiu uma certa, como é que eu posso dizer, flexibilizar um pouquinho, um pouco cedeu aqui, um pouco cedeu lá, e de alguma maneira chegaram a um acordo. A maioria dos acordos que eu tenho visto gira em torno de 50%
de desconto com relação a aluguéis. Aí depois você tem o condomínio, que isso não foi dado nenhum desconto, tá? Pelo menos aqui em São Paulo eu não tenho visto essa prática, nem aluguéis e nem a todas as outras coisas, a água, a luz, gás, etc. Então, o que acontece num condomínio aí de R$ 1.000, o cara continua com este condomínio, com essas despesas todas, e aí, às vezes, ele tira uma parte, ou no máximo 50% dos aluguéis. Quer dizer, a parte de aluguel, eu até achei que foi mais razoável, mais fácil do que eu imaginava. Mas como é que fica a parte do condomínio? Exatamente, porque assim, o condomínio, o edifício ele tem que manter as suas contas, Só que ele também reduziu bastante, né? Os condomínios que tiveram as providências tomadas necessárias, eles reduziram em pessoal, reduziram em equipamentos, nada funciona dentro dos condomínios, academias e etc. e tal, né? Não parou-se de cobrar as taxas de extras, né? De condomínio e tal, e isso daí não reverteu para o condômino, né? Como é que isso pode ser? Qual é o meio termo que isso pode acontecer? Por lei não vejo nenhuma saída, né? Mas como é que pode ser feito isso individualmente, com condomínio? Então, Mauro, esse tipo de situação, de uma forma geral, pelo menos nos condomínios aqui que a gente tem orientado, prestado esclarecimentos para eles, auxiliado até nesse momento, e a maioria deles acabaram tendo, sim, uma redução nessa taxa de condomínio ali, porque, na verdade, o que ela é? Nada mais do que a somatória de todas as despesas que o prédio continua mantendo, né, gerando, e rateada entre os próprios condôminos ali. Então, assim, vários condomínios nós orientamos assim que adotassem a situação que o governo estava flexibilizando. Então, com as medidas de afastamento de funcionários, onde daria para fazer, que os condomínios adotassem essas medidas. Porque isso, indiretamente, acaba reduzindo a taxa, porque diminui a folha de pagamento dos condomínios. Né? Então, tiveram diminuições de encargos sociais e a própria redução de jornada de salário. Então, aonde era possível, foi uma estratégia que a gente adotou, foi de orientar para que adotasse essas medidas. Muitos prédios comerciais, eles tiveram um condomínio reduzido drasticamente, porque assim, até a conta de luz que vem do movimento de elevadores, isso diminuiu, né? Porque o prédio era comercial, de repente estava todo mundo em isolamento, então não tinha que ser feito. Então, assim, dentro dos condomínios residenciais, ao contrário, já houve um aumento nesse tipo de conta, porque era todo mundo em casa, né? Então, as contas de luz, de água, mesmo das áreas comuns ali, acabaram tendo um aumento muito grande. Então, assim, tiveram condomínios que a gente até presta assessoria, onde a taxa de condomínio, ela subiu nesse período. E aí onde veio os moradores todos, né? Meu Deus, o que dá para ser feito? Então, algumas situações a gente também tentou ajustar, porque sabia que era um momento crítico, muita gente perdendo a renda. Então, a gente deu algumas ideias, por exemplo, usar o fundo de reserva para abater 50% da taxa da cota condominial. Então, tiveram vários condomínios que fizeram isso, aplicaram um subsídio, né, que eles até chamaram de subsídio Covid, aí, em vários meses para a cota condominial. Então, o fundo de reserva do prédio, que é utilizado para esse tipo de situação, uma época de emergência e tudo mais, uma obra excepcional, né? Então, foi liberado mediante a Assembleia que fosse custeado, fosse dado um subsídio para as taxas condominiais. Então, isso fez com que não aumentasse a inadimplência. Então, foi muito positivo para vários condomínios isso, sabe? E a gente foi tentando fazer isso, né? Conversar, entender o que cada condômino estava passando. Orientamos o síndico a conversar diretamente com cada morador, o que estava acontecendo e tentando flexibilizar para não gerar uma inadimplência, porque senão isso acaba prejudicando a todos, né, de uma forma geral. A gente percebe que essa inadimplência, não todos os condomínios seguiram, principalmente essa história do fundo de reserva, que me parece bem apropriado, né? Porque o fundo de reserva que ele está reservado para emergências, e acho que não tem uma emergência pior do que a que nós atravessamos atualmente.
Porém, a taxa de condomínio, eu imagino que, claro, que quando você estende esse benefício a todos os condôminos, os que precisam e os que não precisam, né, tudo bem. Aí você fica bem democrática essa distribuição por um período limitado, né? Agora, eu pergunto, e aquelas pessoas, como é que... Porque nós estamos falando de gente que perdeu parte da renda, mas uma mais grande mesmo, esmagadora maioria, perdeu toda a renda, pelo menos por um bom período. Sim. E agora tenta recuperar aos poucos essa renda de uma maneira extremamente lenta, porque o mercado está lento, né? As pessoas ainda estão tentando encontrar soluções para que os seus negócios não fechem, para que para que tudo caminhe com uma certa... voltar a ser saudável aquele negócio. Ninguém consegue, o empresário não está conseguindo ainda se equilibrar, portanto, ele também não investe. Portanto, os mais agressivos ainda, que são pessoas que a gente conta, que são empresários, empreendedores, mesmo eles ainda estão avaliando essa situação, né? E aí o que acontece? Pessoas que não têm recurso algum. Isso vai levar a uma demanda jurídica enorme. Como é que isso tem sido... como é que isso está sendo visto, né, do âmbito jurídico? Ou seja, as demandas vão começar. Certamente, vários condomínios vão começar a dar uma atenção a essa inadimplência de uma maneira mais formal, né? Porque entende-se que com a flexibilização, as coisas, por mágica, elas voltam ao normal, que não é verdade, né? Então, como é que isso tem sido visto pelo olhar jurídico, pelo juiz, pela jurisprudência da lei? Como é que isso tem acontecido? Já começou a ter alguma sentença nesse sentido? Eu penso que é uma coisa muito nova ainda, né? Não vi nenhuma decisão final ainda, tiveram algumas liminares, algumas decisões, mas os próprios magistrados estão com esse olhar, sabe, para esse momento que está passando. Então, estão marcando audiências de conciliação, orientando tanto síndicos como condôminos a tentarem chegar numa conciliação, firmarem acordos para pagamento futuro dessa taxa. Vai estar acrescida dos juros, dos encargos ali, moratórios previstos na Assembleia do Condomínio, mas pelo menos não deixando o processo ir para frente. Então, todos que eu tenho visto até esse momento, a gente está partindo para esse caminho, tentando segurar ao máximo uma decisão mais punitiva, mais severa, né? Porque legalmente falando, o condomínio tem todo o direito jurídico, né, de entrar com a ação de cobrança ou mesmo com a execução. Ele pode entrar e pode partir para medidas drásticas, que seria até mesmo levar o imóvel para penhora, né? Penhorar e levar para um leilão. Mas é aquela história, né, Sabrina, doutora Sabrina, tem coisas que a gente deve, mas não pode, tem coisas que pode, mas não deve, né? Nós estamos falando de um tipo de punição com relação a condomínio que vai o imóvel a leilão, né? Sim. Na verdade, o desdobramento disso é extremamente grave, né? E então aqui há de se ter aí uma certa aí sim, uma flexibilização. Eu imagino que o magistrado tem essa visão, por isso, de repente, o caminho está sendo meio em primeiro momento para mediação, é isso? Isso, primeiro momento está se correndo para uma mediação. Os próprios juízes já estão orientando dessa forma. E de outro lado também, Mauro, o que a gente tem orientado? A gente tem pedido para os próprios síndicos, né, em vez de ir direto, passar para o jurídico esse tipo de situação, chega para o teu condômino, liga para a unidade ou para a administradora, peça para a administradora entrar em contato com esse condômino. E conversar, ver se existe uma previsão, se tem uma possibilidade de parcelamento, de adiamento, como é que seria isso? Porque eu acho que o que essa pandemia toda trouxe para a gente é justamente isso, essa necessidade de empatia. Não é? Então, assim, nós temos famílias que o casal perdeu o emprego,
Sim. Né? Não foi só um dos dois, mas é o casal. E entre priorizar por alimento na mesa para os teus filhos e pagar a taxa de condomínio, não há dúvida de qual que você vai escolher fazer, não é Aliás, mesmo? seria estranho se fosse de outra maneira, né? Eu me vejo como pai de família, eu certamente priorizaria a vida da minha família, lógico. Sim. Porque tem que saber diferenciar o inadimplente contumaz, o recorrente, né? Da pessoa nessa situação, e é sempre muito evidente. Eu acho que dá a pessoa com um pouco de sensibilidade, o síndico, que é para quem nós falamos hoje aqui, com um pouco de sensibilidade, com um pouco de tato, ele vai saber distinguir quem é o inadimplente contumaz, quem é o inadimplente de fato recorrente ali, que está dando uma de malandro, né? Daquela pessoa que está com problemas de verdade. Porque quem está com problemas está na cara e fala isso, né? É muito evidente. Eu acho que esse é o caminho mesmo, sabe, Mauro? É partir, assim, deixar a judicialização de lado. Porque se a gente partir para todos os contratos, quer seja de alocação, cotas condominiais, se você partir direto para o judiciário, primeiro que a gente vai inflar o judiciário com uma coisa que não vai ter limite. Dentre outras milhares, né? Dentre outras milhares que vão ter, né? Então, assim, a gente não vai conseguir nem atender esse número de demanda. Acho que o primeiro ponto é esse. E o segundo é isso, o síndico ele tem o histórico do morador ali dentro, né? É diferente um morador que nunca teve inadimplência e, de repente, ele chega e fala, olha, eu perdi o emprego, minha esposa perdeu o emprego e a gente não tem condições nesse momento. Então, precisava um pouquinho da cooperação ali dos demais. Eu acho que é esse que é o momento aqui, é isso que a pandemia nos trouxe, é tentar um olhar mais empático para o próximo, né? Todo mundo tentar se ajudar. Então, assim, tivemos muitas brigas entre vizinhos, um fazendo live, o outro reunião de trabalho, o outro querendo partir para a academia, né? Em casa, às vezes no andar de cima ou embaixo fazendo um barulho. Então, acho que veio esse momento, acho que é o momento que está trazendo aqui para a gente, um aprendizado é esse, sabe? Que não dá para a gente levar tudo para o judiciário, né? Sou advogada, a gente vive dessa situação, mas eu acho que o caminho é esse, é mostrar que as relações pessoais, as relações de trabalho ou condominiais, de convivência, a gente tem que voltar um pouquinho para o que era antigamente, sabe? Aquela situação de vou entender o que está acontecendo com você, qual é o teu caso específico, você sempre foi um bom pagador, no que eu posso te colaborar, eu te ajudo e você me ajuda, né? Eu acho que se a gente partir dessa forma, acho que todo mundo sai ganhando, porque o custo de um processo judicial é altíssimo, né? Então agora, não vale a pena. Sabrina, a gente sabe que esse seria o ideal certo, né? Que é o caminho mais sonhado aí por todos, né? Lógico, sempre buscando o diálogo, é o que a gente sempre espera. Porém, a gente sabe que existem proprietários que são extremamente sistemáticos, né? Não querem, são totalmente insensíveis com qualquer tipo de situação, não querem nem saber se você tá com a avó, com a mãe, com a família com Covid, sei lá. Eles não querem saber de nada, eles só querem o dinheiro e ponto, né? Nesse caso, né, pensando já num caso mais extremo, assim, quais são os caminhos, né, que eu, como inquilina, de repente, tivesse passando por uma situação dessa, o que sobra para mim, né? Que caminho que eu poderia estar buscando para que eu pudesse ter alguma ajuda nesse sentido? Liliane, nesse tipo de situação, onde, né, você tentou, através da imobiliária ou direto com o proprietário, e não houve uma flexibilização, então o caminho realmente é se socorrer do judiciário. E ele está aí para isso, para a gente poder fazer isso nesse momento. Então, assim, nós tivemos até vários clientes onde, num primeiro momento, não foi possível uma conversa nem mesmo com a administradora. Então, ao você ajuizar a ação, você tem que mostrar para o magistrado justamente tudo isso, o teu detalhe em especial. Não é simplesmente entrar com a ação e falar assim, não, tá Covid, não consigo pagar e quero 50% de desconto, né? Então, o que a gente fez? Com alguns clientes nossos, a gente entrou, mas mostrando nos mínimos detalhes. Por exemplo, que era uma empresa, uma loja,
mostrando, juntando balanço, o faturamento que a empresa tinha, quando entrou em lockdown, o que virou o faturamento dela, as despesas que estavam ali. E nesses casos, a gente obteve liminares onde os próprios juízes determinaram a redução dessa alocação. E o outro, num caso entre pessoas físicas também, né, que você comentou aí da avó também, e foi justamente isso. O inquilino, ele estava com a mãe, nesse caso, uma mãe idosa que veio de uma cirurgia caríssima, e de repente teve toda essa situação, e o próprio magistrado também se sensibilizou e reduziu o valor dessa alocação através de uma decisão judicial. Então, assim, quando realmente você não consegue, junto ao administrador ou ao proprietário, uma sensibilidade, uma empatia, uma flexibilização, aí realmente é o caso da gente se socorrer do judiciário, que nós temos tido muito boas decisões nesse sentido, sabe? Os magistrados estão muito imbuídos disso. Eu já ouvi alguns proprietários falando assim, se você não tem condições de pagar, você entrega o apartamento e se vira, né? Coisa desse tipo assim. Quer dizer, é muito triste, né? No momento que está todo mundo se ajudando, vem uma pessoa totalmente assim, né? Insensível, a ponto de, sabe, já está vendo que a situação está difícil e ainda quer que a pessoa não tenha onde morar, né? Então, quer dizer... Não, e tipo, sai e vai para onde, né? Porque exato. Nem para rua pode ir, porque tinha vários lugares que estavam com lockdown, né? Nem para rua não podia ir, né? Nem sem teto ele pode ficar hoje. Não! Mas o proprietário também tem que entender que tudo muda, né? Hoje a situação está favorável, amanhã não está. Eu me lembro já quantas vezes esse mercado joga um para um lado, outro para o outro, e pessoas que tinham a faca e o queijo na mão, proprietários que eram bastante rigorosos, a hora que se viram com 3, 4, 5, 10 imóveis, todos vazios, isso vira um custo gigantesco na conta do cara, ele também vai se lembrar que ele poderia ter sido um pouco mais flexível, está com todos os seus imóveis alugados hoje, e de repente, num momento específico, tentar fazer um reajuste também ao contrário, dentro de um bom senso, né? Eu acho que tudo é uma questão de fraternidade. Hoje não se fala nem é uma questão financeira, né? É uma questão de sobrevivência. Né? Porque que as pessoas... Tem gente que, infelizmente, não compartilha desse sentimento que é tão bonito. A gente viu aí correndo pelo mundo. Não são 100%, mas é bom saber que ainda existem pessoas aí que são abnegadas, que têm uma visão mais ampla das coisas, acima do que custa, sempre olhando o que vale, né? E isso é muito bom de saber. Agora, Sabrina, eu queria que você colocasse para a gente assim, quais as perspectivas, né, que você enxerga daqui para frente, como é que tudo isso vai funcionar, né? Sabendo que agora vai ser válida aí essa lei aí do despejo, como que você está vendo toda essa situação? Você que está aí já, né, no meio dessa confusão toda aí. Então, olha, Liliane, o que nós temos visto realmente é que apesar do despejo estar podendo ser concedido agora, primeiro que os magistrados não estão dando, né? Então, assim, o proprietário que opta por ir por esse caminho, realmente o magistrado não está concedendo o despejo nesse momento. Apesar de ser uma medida legal, amparada, os magistrados estão tendo uma certa resistência em conceder isso. O outro ponto que a gente tem mostrado é bem seguindo o teu gancho ali, Mauro, que as coisas mudam, né? Então, nesse momento que o proprietário fala, não, você não tem dinheiro para me pagar, saia do imóvel, a questão é pensar, está tendo uma oferta de imóveis gigantesca. Né? Então, eu não sei como vocês estão aí, mas aqui em Curitiba, pelo menos... No país todo. Os imóveis comerciais, em especial, estão tendo uma oferta absurda. No centro da cidade, está tudo vazio. Deixa eu te interromper um pouquinho, Sabrina. Os imóveis comerciais, principalmente... E tem uma coisa curiosa, né? Essa pandemia trouxe uma visão para o empresário e que não vai mais voltar atrás, que é a virtualização de vários postos de trabalho. Isso vai atingir diretamente o mercado imobiliário,
Porque aquele cara que tinha, por exemplo, um RH num andar de um prédio inteiro, hoje ele não terá mais. Ele não vai mais ter que alugar, porque ele vai trabalhar com todo mundo virtual, vai ter um gerente, talvez, ou um auxiliar que vai cuidar desse assunto para ele. E assim vai ser no mundo todo. Essa perspectiva é uma perspectiva real que já está acontecendo e não deve retornar. Eu acredito que quase 1/3 dos postos de trabalho, como a gente conhece hoje, mudarão, já mudaram e continuarão assim. Exato, e é bem isso. Então, é isso que a gente tem falado e orientado os proprietários, porque é melhor você receber menos, mas você manter o teu imóvel alugado, porque você não tem custo de condomínio, não tem custo de IPTU, não tem custo de manutenção, risco de uma depredação por ele estar fechado, estar vazio, não é mesmo? Do que simplesmente, não tem como pagar, saia. Porque realmente o que nós estamos vivenciando e está sendo de uma forma muito rápida, é isso, as empresas estão fechando fisicamente. Então, assim, todo mundo migrou para o home office, e é como você estava comentando, a maioria dos postos das grandes empresas hoje não vão retornar mais. E sem perdas, né? E sem perdas empresariais. Aquele imóvel que você tinha, por exemplo, que era locado para um call center, hoje os call centers estão todos em home office. Como que você vai fazer com aquele teu imóvel que era enorme e ocupado por um call center? Ninguém vai ocupar esse imóvel daquela forma que ele tinha destinação. E eu acho que é isso que o proprietário tem que ter essa visão também, porque senão daqui a pouco a oferta, que já está grande, vai ficar absurda, e aí os preços vão despencar realmente e começa aquela bola de neve, que a gente não consegue mais retomar aí, né? Bom, essa é a nova realidade, né, que a gente está aqui mostrando para vocês, trazendo especialistas aí como a doutora Sabrina. Quero agradecer muito a sua participação, Sabrina, nesse programa. Quero deixar um grande abraço aí em nome da emissora UpTV para todas as pessoas de Curitiba aí. E aí eu queria que você deixasse agora uma mensagem, né, para a gente encerrar e as considerações finais, seus contatos, por favor. Primeiramente, eu que agradeço, né? Eu acho que esse momento é fundamental para todos os profissionais de todas as áreas, inclusive vocês aí, né, estão orientando os síndicos ou mesmo os condôminos, justamente para estar tendo esse olhar mais humano para a situação. Acho que a gente passou por tudo isso e não pode se pensar que foi em vão, então acho que tem que surgir um pouquinho desse lado mais humano em todo mundo e vamos tentar evitar essa judicialização dos contratos, né? Às vezes você não consegue negociar porque realmente, poxa, é a casa que eu moro, o proprietário está difícil, a administradora. Veja um profissional para te ajudar, para tentar essa intermediação. Às vezes um terceiro, a coisa fica mais distante, é mais fácil na argumentação e consegue para você, mas sempre tentar conversar e expor detalhadamente a tua situação. Acho que o caminho é esse. Quer seja pessoal, quer seja do empresário, né? Se você mostrar ali, a gente consegue. E para o condômino também, com as taxas, vamos tentar usar um pouquinho desse lado mais pessoal que a gente perdeu faz tanto tempo. E eu acho que é isso aí. Muito obrigada, Sabrina, pela sua participação. A gente adorou aí a sua abordagem. Esperamos que você participe de outros programas com a gente, trazendo novas pautas. Pode mandar sugestões para nós aqui, que vai ser sempre muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada a vocês. Eu quero deixar aqui, só ver algumas mensagens que chegaram aqui. Nós falamos tanto no começo, né, da solidariedade e tal. Nós tivemos a participação aí do padre Paulo Borges Moraes, nosso grande amigo, né, aqui da UpTV. Ele está deixando aqui uma oração de fé para todos que nós citamos aqui no início do programa. Um grande abraço a você, Paulo. A gente tem muitas saudades de você estar vindo aqui. Aliás, nós pensamos numa bênção aqui também, né, Mauro? Não, e logo agora com a flexibilização, vamos começar a ter presencialmente, com todos os cuidados, claro, aqui no estúdio, né? Porque pode falar o que for, a gente sabe que virtual... A gente trabalha com virtual, né? Aqui na TV, mas nada como você encontrar com as pessoas olho no olho
É muito agradável. A Helene Valentini também está dando boa noite. O Marcelo Sanches, ele é nosso convidado agora no nosso segundo bloco. Ele está aí assistindo o nosso programa logo mais. Gente, vamos aguardar o Marcelo Sanches, ele é síndico, estará conosco logo mais. A Helene Valentim está dando boa noite, o Marcelo Sanches, a Daiane Francisco está assistindo o programa, Selma Silva, Karine Carvalho de Moura também está assistindo, a Elaine, enfim, estamos aí com várias pessoas já assistindo, deixando seus comentários, e você, mais do que sempre, está convidado, né, gente, participar, deixar sua mensagem, deixar o seu coraçãozinho aqui para nós, que sempre é muito bem-vindo. Nós vamos então agora nos despedir aí da Sabrina. Muito obrigada, Sabrina, mais uma vez. Obrigado. Uma boa noite a você. Nós vamos aí para um breve intervalo, rapidinho, a gente volta aqui com o nosso segundo bloco. Até mais. Até mais, gente. Obrigada.